Vai ser bem natural. Quer ver? Ó, Ela tá vem com gravando? esses negócios, vai ser natural. Aí eu me perco. Cadê o copo de café? Ela já tomou o copo de café dela. Vai. Oi, eu sou a Aline. E eu sou a Maíra. E a gente vai apresentar agora a nossa pesquisa, né, para o nosso primeiro congresso. Que congresso foi esse? O segundo congresso do LISEX, que é Literatura em Campo Expandido. Então, esse vídeo agora aqui vai ter spoiler. Então, se você nunca leu Bartleby, tudo bem, né? Porque o livro foi escrito em 1853. Se você não leu, você vai tomar spoiler de um negócio que tem muito tempo. E é muito legal. A gente vai falar como a materialidade do livro impacta na leitura. Você gostou de ter lido? Muito. Você gostou de ter apresentado? Muito. Primeiro congresso! Boa tarde, gente. Eu me chamo Aline, ela é Maíra. E nós somos mestrandas aqui de letras na Mackenzie. Nós vamos apresentar, então, nosso trabalho que se chama Prefiro Não Transgredir, como a materialidade do livro Bartleby impacta a experiência de leitura. Então a gente separou nosso trabalho em duas etapas. A primeira etapa vai ser apresentada por Maíra, que foi o primeiro contato que ela teve com a obra de Bartleby. Aí eu fiquei com a segunda parte, porque como eu já tive contato com a obra, a gente escolheu essa daqui porque ia me dar uma relação diferente com a obra e a gente queria saber como é que isso iria impactar, né, minha percepção, já que eu já tinha tido contato com esse livro antes. Para guiar nosso trabalho, a gente se pautou muito, né, na frase de Chartier, que ele fala que a materialidade do texto contribui para diversas significações de uma mesma obra. Então foi por isso que a gente escolheu essa obra daqui, Bartleby, o Escrivão, do autor Herman Melville. Inicialmente, essa obra foi publicada em 1853, obviamente não foi com esse formato daqui. Ela veio para o Brasil, primeiro pela edição da Kozak Naif, aqui, só que a Kozak Naif, ela passou um momento em que ela parou de publicar os seus livros. A Albu Editora veio e ela conseguiu os direitos para continuar publicando. E em 2017 a Albu passou a publicar, então, esse livro, Bartleby, que é o livro que a gente vai, e a edição que a gente vai se debruçar. Esse livro, então, tem 48 páginas, ele foi traduzido por Irene Rich e é pela Albu Editora. Bom, eu não conhecia a história, né, do livro, mas quando a Albu lançou, ficou muito famosa, né? Então, entrou na minha lista de livros a ler e estava lá. Então, quando a Aline sugeriu, eu fiquei muito feliz, porque eu ia poder comprar. Mas eu não conhecia a história. Então, só para contextualizar, essa novela de Melville é um advogado que tem um escritório em Wall Street, e ele contrata a Bartleby para ser um escrivão, mais um funcionário no seu escritório. E de início, Bartleby é um funcionário exemplar, muito eficiente, só que com o passar do tempo, ele decide parar de fazer o seu trabalho, sempre respondendo aos comandos do chefe com a célebre frase, acho melhor não. Essa recusa dele acaba criando um desconforto no escritório entre os funcionários e até para o chefe dele também, que acaba tendo uma certa estranheza ali com aquela situação toda. Ao adquirir o livro, né, ele chegou todo fechado em casa, e aí ele veio, né, costurado, todo lacrado, e aí eu tive um primeiro impasse com a obra, porque eu sabia que eu ia ter que descosturar, né? Mas eu fiquei ali com aquele negócio. Eu tenho que descosturar, mas e se eu descosturar errado? Eu pesquiso na internet como eu descosturo, mas se eu pesquisar na internet como eu descosturo, eu vou contra o que ele está pedindo? E se eu descosturar e estragar essa primeira etapa, né? Pesquisei no site da Albu como é que tinha que fazer, não caí na tentação, e aí eu basicamente era o que eu já imaginava como tinha que fazer, e aí eu descosturei, e aí a primeira coisa que, né, ele tem um material duro, né, a capa dele é dura, a capa, contra capa, enfim, guardei. Eu guardei, eu quis guardar. É um papelão duro, como se fosse uma caixa, né? A tampa da caixa, um papelão duro, imitando uma pasta de arquivo. E, para minha surpresa, não tem a ficha catalográfica, né? E aqui tem um ISBN, como se fosse um código de barra, e só, abrindo um novo impasse.
como se fosse uma régua e as folhas bem finas e todas grudadas. E aí eu já imaginei que eu ia ter que rasgar as folhas, mas o meu novo impasse era, eu rasgo todas, porque são duplas, né? As duplas todas grudadinhas. O meu novo impasse era, eu rasgo todas de uma vez ou eu vou rasgando conforme eu vou lendo? E aí eu fiquei nessa dúvida. O que o livro está exigindo de mim? É conforme eu vou lendo e a história vai se revelando para mim? Ou eu me rendo e rasgo tudo de uma vez? E aí eu vi que eu estava naquela ânsia da contemporaneidade, né? De rasgar tudo de uma vez para já deixar tudo rasgado. E aí então eu decidi ir rasgando conforme eu ia lendo para poder ter um ritual que o livro estava me pedindo. E aí a história ia se revelando. O narrador todinho em primeira pessoa e a fonte toda em itálico. Eu achei muito interessante isso. E aí a narrativa foi se revelando num ritual todo automático, como se eu fosse uma escrivã, né? Como se eu estivesse ali no escritório do advogado, assim como o personagem. É muito interessante isso, que o itálico, ele sugere que é uma carta, né? Quando a gente escreve com a nossa letra cursiva, que a gente vai escrever uma coisa, assim, um diário. Então, esse livro com essa letra itálico é muito legal. Então, quando eu peguei esse livro daqui, eu já tinha cobiçado ele há muito tempo, e eu vi que ele era costurado. Eu achava que seria fácil, que é só puxar assim ó, e ele ia se desfazer. Mas não, eu tive que descosturar mesmo, e foi trabalhoso, foi um trabalho mecânico. Eu senti como se eu estivesse trabalhando para ler. Eu falei, ué, o que é que eu tô fazendo aqui? E assim que eu abri, eu tive essa vista desoladora, que é a vista, como eu já tinha lido antes, eu já sabia que vista era essa, que é a vista que Bartleby tem ao trabalhar. Então eu já fiquei triste, o livro já me deu esse sentimento de, meu Deus, que coisa terrível que eu tô sentindo aqui. E tudo bem, vamos lá. E ele vem costurado dos dois lados. Aí Maíra descosturou só de um lado. Ela teve coragem de... Eu queria descosturar tudo, eu queria saber o que ia acontecer, descosturei tudo, tentei até arrancar aqui e não consegui. Depois disso, veio a régua, como Maíra falou, A sua e eu caiu. fui... A minha caiu? Cadê? Caiu. Ali. Ela é transparente, inclusive eu perdi essa régua algumas vezes em casa, meu cachorro passou no chão, e eu fui com o movimento mecânico abrindo página por página, página por página, para revelar, né, essa história que estava ali escondida dentro dessas páginas. E eu me vi como Bartleby. Eu falava, nossa, mas esse livro está exigindo que eu trabalhe e eu estou obedecendo. Eu estava obedecendo mecanicamente, eu queria saber o que é que estava ali, apesar de já ter lido o livro, né? Então, é uma leitura que ela exige atenção, ela exige movimento, ela brinca com o nosso corpo. Eu não aconselho ninguém a fazer isso no ônibus ou no metrô, apesar de que vocês podem, né? Que vocês podem acabar rasgando errado. Eu, com todo cuidado, ainda fiz umas coisas, assim, esquisitas, mas nada que vai atrapalhar a leitura. Se rasgar errado, só vai dar trabalho pra você ler, mas... E eu sabia que no final, desculpa quem não leu, Não. Bartleby acaba morrendo. Tem 48 páginas esse livro, a experiência vale a pena, mas é porque é importante. Isso! O livro foi publicado em 1853, então... E eu sabia o que ia acontecer. E aí eu falei... E se eu não abrir mais a página? Eu vou salvar Bartleby? E se eu parar aqui? E eu fiquei pensando nisso por muito tempo. Eu fui, parei de ler, larguei o livro lá. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou parar de abrir, porque se eu não abrir, ele vai continuar vivo. E eu falei, e se eu achar melhor não? Porque a depender da tradução, ele tem uma tradução diferente. Da Antofágica, ele fala, prefiro não. Aqui da Ubu, acho melhor não. Então, e se eu achar melhor não? Fiquei tão triste. Pode passar. E aí eu me dei conta que eu não abrir a página, eu não rasgar, eu não estava salvando Bartleby. Eu rasgar a página, eu estava libertando Bartleby, porque ele não estava preso na materialidade do livro, ele estava preso no momento histórico em que ele existiu, que foi no momento da Revolução Industrial, que o escrivão ele não tinha ali nenhuma agência do que ele ia fazer. O patrão mandava, faça, e ele tinha que fazer. Até o momento que ele percebeu que a única forma dele ter liberdade era dizendo não. E ele levou isso ao extremo, né? Ele começou a dizer não vou trabalhar, não vou fazer, não vou levantar, não vou no correio, não vou comer. E ele acabou falecendo. E eu falei, tá, e se eu parasse? Eu falei, nossa, mas tá, agora que eu me dei conta que o livro estava exigindo isso de mim, se eu achar melhor sim, eu estou tendo liberdade também, e eu vou libertar Bartleby, e eu achei melhor sim, eu abri. Eu acho que a transgressão e mortalidade aqui nesse livro é necessária a liberdade de Bartleby.
como Maíra falou, né, que no início não tem a ficha catalográfica, ela tá lá escondida na última página. Então você tem que ir até o final, senão você não descobre nada. O livro me gerou várias reflexões, né? Porque eu sou uma leitora que eu gosto de conversar com a obra. Eu gosto de fazer anotações. Eu gosto de marcar passagens, eu gosto de colar post-it. E aí eu estava terminando de ler o livro e eu percebi que eu não tinha feito nenhuma anotação, eu não tinha marcado passagem nem nada. E aí eu me liguei que eu não tinha feito isso num livro que eu tinha descosturado, num livro que eu tinha rasgado. E aí eu falei, meu Deus, dependendo do livro e da materialidade dele, ele vai despertar uma performance na gente. E aí eu voltei, colei post-it, porque é uma novela, né? A gente lembra, né? Coisas que marcam a gente e tal. Voltei, fiz anotação, coisas que me marcaram, colei post-it. Eu falei, por que eu não estou fazendo o que eu costumo fazer, né? Voltei e fiz. E aí também outra reflexão que me surgiu é que posso até emprestar esse livro para meus filhos, para o meu marido, para familiares, e a gente vai poder conversar sobre a história, mas eles não vão ter a experiência de ter descosturado nem de ter rasgado, porque é difícil você não ter interagido com ele do momento que você adquire, né? A história é a história, mas e a materialidade, né? A interação do leitor conta bastante nesse caso, nessa edição, né? E aí a gente achou essa avaliação que eu acho que exemplifica bastante essa questão da materialidade para a gente. A pessoa não entendeu, né? Que aqui era importante a materialidade. Então botou edição belíssima, mas veio com defeito. 5 estrelas para essa edição, mas o livro que recebi tem todas as páginas vazias. Não há nada escrito nelas. As páginas são todas na cor cinza carvão e não há nada escrito nelas. Deve ser erro de impressão. O positivo, a edição é linda, recomendo muito. Tá na Amazon. Recomendo muito. Alguém achou útil. Alguém achou? Uma pessoa achou útil. 5 estrelas é 1 estrela. A edição é boa, mas veio com defeito, né? A gente então trouxe 2 exemplares para que vocês também possam vivenciar isso. Não tem 17 exemplares, tá, gente? Mas... Tá, vamos lá. Primeiro número, 6. Quem que tá com 6? Aê! Um novo número, 3. 3? Obrigada, gente. Obrigada.